Olá! Estudos científicos apontam para os primeiros 3 anos de vida como os mais importantes no desenvolvimento humano. Porém, há ainda quem ache muito cedo enviar as crianças para a escola nessa idade. Para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com a pedagoga Márcia Dallara Negri, que é coordenadora de educação infantil do Colégio Prudente de Moraes, em Salto. Bem-vinda, Márcia! Muito obrigada pelo convite, espero poder colaborar, né? Eu é que agradeço a sua presença aqui no Lado a Lado. Quantos anos de magistério já e de área de educação, Márcia? Então, 32. 32! Né? Comecei novinha e sou muito feliz naquilo que faço, eu gosto bastante. Trabalhei 25 anos na Prefeitura de Salto, como professora e coordenadora, e já estou há 23 no Colégio Prudente de Moraes. Minha vida aquilo. Com certeza. Márcia, então vamos falar da pré-escola, da importância desses 3 primeiros anos. Por que a gente tem que mandar as crianças para a escola logo cedo? Isso, então, vamos lá. Por que é importante, né? Os neurocientistas colocam a importância de tudo isso, porque nessa fase de 1 a 3 anos é importantíssimo a estimulação cerebral dessas crianças. Na verdade, é o combustível para o desenvolvimento cerebral. De que maneira, né? A gente vai estimular? Essa estimulação, o lobo frontal dessa criança desenvolve a linguagem, o raciocínio lógico, coisa que às vezes a gente nem imagina. Então, claro que muitas famílias falam, mas eles são tão pequenos, vai ficar em casa ou com uma babá, ou com a vovó. Claro, não que não seja verdade, mas na escola as pessoas estão preparadas para esse desenvolvimento. Então elas ouvem história, elas aprendem a dividir o brinquedo, né? Elas vão tomar o lanche junto. Então ela está a todo momento vivendo uma interação. E todos os estímulos que precisam para a idade, né? Então isso é fundamental. Não que em casa ela não tenha, mas em casa é ela e o adulto. Então nem sempre ela tem o outro, que é uma outra criança, que também está na fase egocêntrica, que quer o mesmo brinquedo que ela. Aí entra o adulto que vai interagir, que vai ajudá-la. Olha, agora a gente vai emprestar um pouquinho para esse, um pouquinho para aquele, né? Então tudo isso é fundamental para essa idade, que muitos às vezes desconhecem. A pré-escola nessa fase também ajuda a criança a deixar a chupeta, Sim. não deixar a mamadeira. E até a fralda um pouquinho mais pra frente, né? Então aí a gente vai negociando. Quando ela vem pra escola, ela traz às vezes nessa idade o naninha, a chupeta. É verdade. E ela pode, né? Olha, os seus passaram por isso, né? Então isso é verdade. Então nós vamos tirar de vez? Claro que não, né? Essa criança quer colo, ela quer segurança, né? Então a gente vai trabalhando com a criança de maneira a tirar. Então, você deixa ela ficar na aula com a chupetinha, depois você tenta tirar um momentinho. Isso são progressos. Às vezes ela vai usar só para dormir a chupeta ou naninha. Então, você vai negociando com essa criança, mesmo sendo pequena. As professoras são preparadas e entendem que há essa necessidade de afeto das crianças nessa fase, não é? Sim, tanto que a gente se prepara sempre, na verdade, né? Por meio das formações. Mas elas sabem todo o processo de estimulação, todo esse carinho, né? A professora tem que ter vivacidade, ela tem que ser acolhedora, né? A escola tem que ser assim, né? A criança tem que ter segurança. Então, essa mãe que vai para a escola, né? Muitas vezes insegura, ela percebe que fala, nossa, não é do jeito que eu pensava, né? Às vezes um monte de criança brincando juntas sem ter uma organização, né? Então, assim, elas têm todo o preparo, tanto as professoras quanto as auxiliares. E a coordenação que acompanha lado a lado o tempo todo, né? O que tá bom, o que não tá bom, olha, nós precisamos melhorar. Essa criança é diferente, a gente precisa cuidar. Essa tá demorando mais, chora mais. O que a gente vai fazer para acolhê-la melhor, né? No colégio, nós temos formações quinzenalmente com a professora, né? Sempre estudando como trabalhar com essa criança. Porque aprender é sempre, né, Mirna? Sim. Então, assim, nós sentamos e vamos planejar, nós vamos organizar o que a gente vai estar trabalhando agora com essa professora, mesmo com essa auxiliar. Mas existe alguma situação em que seja melhor, que você veja que é melhor deixar a criança em casa e não na escola? Então, para mim, eu acho que a escola é o melhor lugar, não é? Entendeu? Mas, enfim, a gente precisa respeitar as famílias, né? Nem todos vêm já com 1 ano, alguns vêm com 3, enfim, tem criança que chega na escola até com 5 anos hoje. É mais difícil, mas ela chega. Eu acredito na escola, né? Não que a vovó não seja importante em casa, ou até mesmo uma pessoa, né? Às vezes uma babá ou uma empregada que cuide dessa criança, visto que é importante essa interação.
Mas vamos imaginar um caso, né? Alguma coisa que tenha acontecido com essa família, dessa criança precisar ficar em casa, né? Eu acho que aí a gente conversa com a família, né? Imagina que veio o nascimento de um irmãozinho. Então, fundamental que ela venha para a escola, né? Mas vamos imaginar que tenha muito choro, que tenha muito problema. A Márcia vai sempre achar que a escola é mais importante. Mas o que a gente faz nesse momento? Então, a gente vai chamar a família e vamos ser parceiros, decidir né? juntos. Decidir juntos, né? Tá acontecendo assim, a criança tá com essa reação, ela tá sofrendo com isso. Então, pais e famílias, né? E a família e escola, né? Desculpe, nós vamos decidir o que será que é melhor para ela nesse momento. Então, não adianta eu, Márcia, dizer, olha pai, é assim, é assim. Vamos, né? A gente tem que cuidar com o amor dela, né? E tentar acertar sempre. Márcia, quais os critérios, então, que os pais têm que ter para escolher a escola ideal para o seu filho? Como é que ele faz essa escolha? Isso, olha, importantíssimo, os pais. O que é fundamental quando eu vou escolher a escola para o meu filho? Ter confiança. Acreditar na escola, né? Então, quando os pais vão visitar o colégio, o que eu digo para eles? É importante, conheça a proposta pedagógica da escola. Como que essa escola trabalha? Como ela pensa para o meu filho? Como ela se planeja? O que ela trabalha, né? Principalmente na educação infantil, porque às vezes os pais vão achando que eles só brincam, né? E nesse momento de visita, a gente conta tudo que a gente faz. Então, conhecer a proposta e confiar. A partir do momento que eu quero essa escola para o meu filho, eu preciso acreditar. Porque o pai das crianças muito pequenas, qual é a preocupação quando eles vão colocar os filhos? Será que eles vão ver se ele vai comer direitinho? Será que se ele quiser fazer xixi, elas vão levar? Será que se ele tiver de fralda, ele não vai ficar muito tempo de cocô? E isso é normal, né? Eu também sou mãe, você também é minha mãe. Então, é uma preocupação que nós temos. Mas acho que assim, essa dica é fundamental, né? Ter confiança e conhecer o trabalho da escola. Quando o pai chega no colégio para conhecer, a porta é aberta. Então, ele é recebido, ele não precisa agendar a visita, né? Por quê? O pai, para confiar, ele precisa ver tudo funcionando. Então, ele vai entrar junto com a coordenadora vai levá-lo em todos os segmentos, vai contar como que é o trabalho da escola e as crianças estão lá, trabalhando, os professores com elas estão brincando, até para ele ver como que é a escola. Né? Não adianta eu atendê-lo numa salinha, contar, olha, muito obrigada, mas e daí? Então, é dessa forma que a gente acredita. Tem que ver a coisa funcionando, exatamente. Né? Escola é vida, ele tem que ver com criança, né? Não tem como. Como é que é, então, o período de adaptação mesmo? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre essa fase inicial, tá? O pai e a mãe já escolheram a escola para o filho deles e as aulas vão começar. Tá. Então, vamos lá. O período de adaptação, ele já começa nessa entrevista com o pai, né? Até para ele conhecer. O nosso período de adaptação, ele é muito flexível, né? Então, se você me perguntar, quanto tempo leva? Como que acontece? Então, é o tempo da criança. Então, esse pai vai ficar junto, né? Ele pode ficar, inclusive, na sala de aula. E aí, a gente vai negociar com essa criança. Como cada um é diferente, né? Somos diferentes, a gente vai conhecendo essa criança. Então, tem criança que dá para a mamãe ou para o papai, enfim, quem estiver fazendo a adaptação, ficar sentada num cantinho. Tem criança que não dá, tem criança que precisa ficar do lado, porque ele não solta da mãe. O tempo é de cada um. Tem crianças que são da 10 criança dias, e da mãe também, né? Isso, muitas vezes da mãe. Muitas vezes a criança fica rapidinho, mas aquele coração da mãe tá difícil. Então você vai trabalhar com a mãe, não é? Entendeu? Então é assim que acontece, né? A gente vai negociar. Então tem mãe que fala assim pra mim, nossa, mas eu posso ficar aqui um mês, será? Eu falei, pode ficar aqui um mês se for necessário. Tem mãe que vai soltando mais rápido, tem criança que vai saindo mais rápido da mãe, mas é o tempo dela. Márcia, você estava falando que às vezes a reação da mãe é mais difícil, né? Realmente, eu sei que tem mães que choram porque o filho não quer ficar. Isso. E tem mães que choram porque o filho fica e falou tchauzinho e foi embora, né? Isso é muito comum acontecer, não é? E faz parte, porque, claro, como mãe, a gente quer que eles fiquem. Nós falamos, tomara que dê tudo certo. E que eles sejam autônomos, isso, né? Mas a hora que isso acontece, me dá um negocinho lá dentro, você fala assim, nossa, mas ele nem chorou, não é? Então acontece. Nem sentiu falta de mim. Isso, acontece sim. E aí você vai trabalhar com essa mãe também, né? Dizendo, mamãe, fique tranquila, é ótimo isso, né? Ele já tem mais autonomia, ele consegue se soltar mais.
Veja, as crianças são diferentes, né? Tem aquela que é retraída, tímida, tem aquela que é mais solta, né? Ela vai com mais facilidade, mas tem que trabalhar também. Márcia, e a reação mais comum nas crianças é o choro ou tem crianças que ainda ficam agressivas ou alguma outra reação? Isso, então, tem um pouquinho de tudo, né? Então, tem crianças que choram, né? Tem aqueles que não choram, mas eles às vezes têm uma certa agressividade, né? Então, nessa fase de 1 a 3 anos, no caso, o morder faz parte, né? E aí a gente vai trabalhar com isso. Esse morder nessa fase, muitas vezes nem é agressividade, né? Ele é o carinho, né? Ele quer mostrar para o outro. Ele quer fazer carinho, a intenção é essa. Vai por meio de uma mordida. Então, claro que isso não é fácil, né? A gente tem que trabalhar, porque tanto para quem morde ou quem recebeu a mordida é desagradável, né? Mas a gente vai fazer um trabalho. E muitas vezes a gente vai dar parceria da família. A gente conta o que está acontecendo, né? E a gente vai explicar que no amigo a gente faz carinho, né? Não precisa morder, né? E assim, todo esse trabalho com as crianças, às vezes, de um bater, um empurrar, também faz parte, porque, gente, eles estão aprendendo a viver em sociedade. Então, a escola é o primeiro meio social deles. Então, eles saem, né, da família, né? Muitas vezes eles vivem só ali, né, entre a família, e vão para a escola. Então, ali eles se deparam com pessoas diferentes, com várias crianças, num local diferente. Então, isso é normal. Mas a gente tem um preparo para trabalhar isso também. E o retrocesso na adaptação? Uma criança já está lá 15 dias, está indo bem e de repente diz não quero mais ir para a escola. Como é que a gente trabalha? Como é que vocês trabalham isso? E se é normal acontecer isso? É muito normal acontecer isso, né? Por quê? Algumas crianças, elas não choram no começo, né? Elas entram super bem, elas se despedem da mamãe, elas se despedem do papai. Por quê? Veja, ela está deslumbrada, é um lugar diferente, com coisas novas e coisas muito atrativas, né? Porque a nossa rotina é dinâmica, tem que ter coisas gostosas para as crianças, né? Então aquilo vai acontecendo, que chega uma hora ela fala assim, cadê minha mãe? Ou cadê o meu pai? Não quero mais esse lugar. Já enjoei disso aqui, dessa novidade. E por que também? Porque nesse lugar acaba tendo regras. Coisas que em casa eu como a hora que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, eu brinco a hora que eu quero e como eu quero, né? Muitas vezes eu brinco, eu largo lá, eu pego outro brinquedo. E na escola, por mais gostoso que seja, né? Que na verdade, na verdade não é mais gostoso, eu acredito que é mais gostoso. Você acaba colocando as regrinhas, você vai ensinando, então chega uma nova assim, não quero mais isso. Às vezes, o que acontece para a família? Por que aconteceu isso? Alguma coisa desagradável aconteceu. E às vezes nem é, né? Isso é normal acontecer. Tanto que o nosso período de adaptação, nós gostamos que ele aconteça em doses homeopáticas. A gente vai aumentando um pouquinho por dia. Visto que a criança fica bem, até a mãe fala, mas deixa ele mais um pouquinho. E a gente acaba deixando. A gente vai tendo um jogo de cintura com isso. Mas isso às vezes vai sentir lá na frente. Então o que a gente faz? A gente conversa com a família, a gente vai montar um processinho para ele naquele momento. Então a gente volta e vai fazendo um pouquinho por dia, até ele acostumar novamente. Mas é muito normal acontecer isso. Os pais não precisam ficar desesperados, porque acontece. Falando em pais, como é que os pais e as mães podem ajudar em casa nesse processo de adaptação? Quando a criança vai para a escola, é importante que o pai conte. Filho, você vai numa escola, você vai conhecer pessoas novas, né? E um fato importante é assim, muitas vezes a gente coloca expectativa demais na criança. Nossa, filho, lá vai ser uma delícia, lá é tudo muito gostoso. Então a criança vai com uma expectativa e nesse primeiro dia um amiguinho, sem querer, pegou o brinquedo da mão dela, né? Então, como que é gostoso? Né? Então assim, é gostoso, mas a gente não precisa criar expectativa demais nessa criança, porque ele vai perceber tudo isso. Outra coisa que acontece, né? Às vezes a mãe diz assim, nossa, a professora é linda, tudo é lindo. Então assim, você vai encontrar uma professora lá, claro, eles sempre acham uma professora linda, mas a gente precisa ter um cautela, né? E explicar para a criança que aquele lugar é dela, não é do papai e da mamãe. Então a mamãe vai levar você, ou o papai, né, ou a vovó, enfim, quem leve a criança. A gente pode ficar lá um pouquinho, mas depois a gente vai embora. Claro que no período de adaptação ela vai ficar, né? Mas a criança precisa saber que é um espaço dela, né? E não um espaço da mamãe. Lógico, às vezes a mamãe vai ficar lá,
certo? Mas ela já vai contando. Aí vou falando dos amigos, vou contando o que ele fez. Você ouviu uma história hoje? O que você comeu de lanchinho? Você foi brincar no parque? Então tudo isso ajuda muito a criança. O que a gente pede muitas vezes para os pais é assim, Mirna, vamos supor que aconteceu alguma coisa na escola, né? Claro, mãe é mãe. Nossa, mas será que eles não viram isso? Então, não precisa você ficar dizendo isso para a criança. Então, você vai lá e você resolve com a coordenadora ou com a professora, né? Senão, o que acontece? A mãe fala, nossa, mas a sua professora não viu que o seu amiguinho tirou o seu brinquedo em você? O que ela estava fazendo naquele momento? A criança não precisa saber disso, né? Vamos trabalhar o outro lado. Professora, aconteceu alguma coisa? Ela vai estar lá para explicar. Olha, mamãe, às vezes aconteceu, ela estava brincando, o amiguinho também queria aquele brinquedo. Aí nós conversamos, é um pouquinho para cada um, porque eles estão na fase egocêntrica. Eles têm que aprender. Eles têm que aprender. Gente, e quanto mais cedo, mais autonomia, mais segurança, é muito melhor. Que bom. Márcia, muito obrigada aqui por todas essas informações que você passou aqui. Um trabalho excelente que vocês fazem lá no colégio. Eu sei, eu comprovo. Tive meus filhos lá. Muito obrigada aqui pela sua presença e parabéns pelo trabalho. Imagine, eu que agradeço a oportunidade, né? E eu espero ter colaborado um pouquinho com aquilo que você foi perguntando, mas eu fico muito feliz. Obrigada muito mesmo. Obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade. E obrigada a você que acompanha aqui o Lado a Lado. Se você gosta, curta, comente, recomende aos amigos. Meu e-mail é ladoaladocomirna@uol.com.br. Escreva para mim. Beijo e até o próximo.